Nelson falou que de vez em quando a gente vem falar, né, às vezes a gente se prepara um pouquinho, né? E eu confesso assim que eu me preparei na estante com a Iraci um pouquinho assim, que não deu para preparar muito, né? Mas porque também a gente a gente acredita assim, né, que a gente fala daquilo que o coração da gente está cheio, né? Então, falar dos conselhos evangélicos, apesar de que cada dia a gente aprende mais, né, vai aprendendo novas coisas, é uma coisa que o coração está cheio, né? Então, peço a unidade de cada um para sair realmente aquilo que Deus quer, não só o que está no meu coração, que meu coração está cheio, mas aquilo que Deus quer falar para vocês, né? E quando eu vinha para cá na estante, eu passava ali na capela, né? Jesus não está mais exposto, mas está lá. E daí eu pedi, olha, Jesus, eu quero falar somente aquilo que você quer que eu fale, né? Eu tenho paixão por esse assunto, né? Mas eu não quero falar assim do que eu tenho paixão. Eu quero falar o que você quer que eu fale para cada um, né? E quando eu conversava com a Iraci no quarto, também a Iraci dizia assim, né? Porque quando a gente fala dos conselhos evangélicos, normalmente na cabeça da gente, né, Frei, a gente tem assim que é somente para aqueles que já têm votos ou promessas, né, assim. Mas não é. Todos aqueles que entram na família da esperança, né, que querem seguir um caminho de doação para Deus, eu quero viver para Deus nessa família, seja desse modo ou daquele, mas eu quero viver para Deus, é convidado a viver os conselhos evangélicos, né? E quais são os conselhos evangélicos? Pobreza, castidade e obediência, né? Então, né, a gente queria falar também assim de como na família da esperança a gente vive esses conselhos, né? A pobreza, a castidade e a obediência. Tinha um outro dia que o padre Germano estava num retiro nosso, né? E ele falou sobre os conselhos evangélicos e foi muito lindo. Então hoje a gente até tentava, pensando que estava com todo o material no computador e pensava tirar alguma coisa, não achamos, né? Talvez porque Deus não queria também, né? Mas foi muito lindo para mim, né, para Iraci, para nós, quando ele falava aqui, né, que ele falava dos conselhos evangélicos, ele deu uma frase do homem novo e uma frase do homem velho, o contrário, um do outro, né? Por exemplo, ele falava assim da pobreza, né, que a pobreza, o contrário da pobreza, o homem velho da pobreza, o lado escuro da pobreza é o ter. E o que significa o ter? Eu quero possuir, eu quero ter. Então, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. É o egoísmo, o consumismo, né? A vontade de possuir as coisas, né? E o contrário é o ser, não o ter, é o ser, comunhão, é o se doar, né? Tanto materialmente quanto espiritualmente, né? Então, a gente pensava assim, mas como que a gente vive na família da esperança essa questão da pobreza, né? Como que é a questão da pobreza, né? Então, a primeira coisa que para nós é muito importante aqui dentro, quando a gente vive a pobreza, que significa, que dá sinais e é o nosso dever ser, né? Para uma pessoa que quer viver a pobreza aqui dentro, a primeira coisa é cuidar do que Deus colocou nas suas mãos, né? Para nós, a maior prova de pobreza é quando um responsável, um voluntário, uma voluntária, um consagrado ou não, né, chega numa fazenda e aquela fazenda tem toda uma estrutura já construída. Isso quando chega numa fazenda que já existe, né, que já tem a estrutura, né? E o que é viver a pobreza? É cuidar de tudo aquilo que Deus colocou nas suas mãos. E não só cuidar, fazer render os frutos. Desde os materiais, do fruto material, aquelas estruturas que Deus nos deu, como as casas, os carros, as fábricas que a gente tem, todo o material, né? Eu vejo, por exemplo, esses dias, eu estava lá na Guatemala, né? E à tardezinha eu fui plantar coco com a Maiara, com a mãe do Pepe, com a Amália, né? E eu não podia fazer força, né, porque eu fiz a cirurgia, então eu não podia fazer força, e era a Amália que ia comigo plantar, né? Então nós pegamos a ferramenta, tentamos fazer os buracos, né? Teve os homens que estavam lá plantando, ajudaram a gente a fazer, né? Mas aí, quando terminou, eu fui recolhendo as ferramentas, né? E a Amália disse assim, não, eu vou voltar para plantar aquele último que a gente deixou, porque a gente parou porque estava chovendo. Então, assim que parar a chuva, eu vou voltar. Então, nós deixamos as últimas 2 ferramentas lá. Mas, no outro dia, eu estava saindo de carro com a Verônica, e a Verônica viu que a ferramenta estava lá, porque continuou a chuva, eu não voltei, a Amália também não, e a ferramenta ficou lá no meio da plantação, né?
Então, a Verônica disse assim, não pode deixar lá. Eu falei, mas é porque a gente ia plantar o último e tal. E daí ela falou assim para mim, mas a chuva oxida, e vai oxidar, vai enferrujar, né? Então, para mim, ficou muito forte assim, no meu coração aquele cuidado que ela teve, né, de que não pode deixar a ferramenta espalhada lá, né? Eu vejo quantas vezes a gente tem esse prejuízo lá no centro feminino, por exemplo, né, que é muito grande, as meninas vão rastelar e acaba deixando as ferramentas espalhadas. E você acaba perdendo, alguém passa por lá de noite e rouba, né? Quer dizer, oxida mesmo, enferruja, você não vai ter mais, entendeu? Ou também, por exemplo, né, os nossos carros. Às vezes, um responsável chega numa fazenda e já tem um carro. E tem um carro novo, um carro até bonito, né? Mas o que é viver a pobreza? É cuidar bem daquele carro. Então, se eu estou andando numa estrada de barro, numa estrada que tem buraco, ou mesmo, não precisa nem ir muito longe, né? Uma estrada de asfalto igual a das pedrinhas, né? A gente não pode andar a toda numa velocidade, né? Porque daí eu vou passar por cima dos buracos, por cima de tudo. E esse carro, se eu andar desse jeito, quantos anos ele vai durar na minha mão? Podia durar 5, 10, né? Não vai durar nem um ano, ele já vai estar dando problema, né? Então, assim, ter o cuidado, a pobreza que nós vivemos é também isso, de ter o cuidado com as coisas que Deus dá na nossa mão, né? Depois, uma outra coisa da pobreza que a gente vê muito, que a gente tenta viver aqui nas fazendas, é também o partilhar, né? O dividir. Aqui, o padre Germano falava, né, que o contrário do homem velho da pobreza, o lado divino, o lado de luz da pobreza, é ser comunhão, né? Então, assim, por exemplo, se na minha fazenda tem uma coisa que está sobrando, entendeu? Procurar logo partilhar e ver com quem, com a fazenda mais próxima, entendeu? Ou mesmo com as pessoas em volta da fazenda, e procurar logo ter esse cuidado de ter uma partilha, de não ter para si, né? É muito importante. Outro dia, né, eu não ouvi a experiência da minha cunhada, né, mas eu ouvia o pessoal falando que no enterro do meu irmão, né, do pai do Nelson, a minha cunhada falava de uma experiência que ela fez quando eles casaram e vieram no navio, né, que eles ganharam um bolo no navio, né, e que o meu irmão quis logo partilhar. E ela falou, não, mas o bolo é nosso, foi dado para nós do matrimônio, né, nós acabamos de casar. E daí ela quis guardar aquele bolo. Não comeu no outro dia, o bolo já estava embolorado, né? Então, quantas vezes nas fazendas a gente acaba guardando coisas que estragam, entendeu? Que a gente não guarda da forma adequada, entendeu? E que acabam estragando quando a gente, na realidade, poderia dividir com o outro. Às vezes, tem um projeto, ganhamos uma máquina, ganhamos qualquer coisa, né? Um carro. Então, dá para o outro. E dá para o outro aquilo que é o melhor. Não procurar dar para o outro os restos, né, quando já não serve mais. Ou, por exemplo, tem uma fazenda que ganhou cobertores, centenas de cobertores, e daí guardou mal guardado. Daí entrou água, entrou mofo, estragou os cobertores. Aí, quando está estragando, eu vou lá e dou. Então, eu ganhei muita batata. A gente aqui acontece de ganhar, está perto de Minas, acontece de ganhar batata. Não, a gente precisa tantos sacos. Acaba não fazendo nada e a batata estraga, e quando já está estragando, daí eu vou dar para o outro, né? Ou ganhei um presente, então eu vou escolher primeiro o melhor para mim e o pior eu dou para o outro, entendeu? Então, ter esse cuidado, que viver a pobreza é isso, é partilhar com o outro o melhor que você tem, né? E também, né, a gente fala assim, não guardar o que o outro precisa, que é o que eu acabei de falar agora, né? Não comprar as coisas também sem ver junto. Então, a gente procura ter um cuidado na vida nossa, como família da esperança, entendeu? Se, por exemplo, eu estou precisando de roupa, né? Então, não ter simplesmente a coisa assim, eu vou lá no shopping, vou lá numa loja, aí vou entrar numa loja de grife, entendeu? Aí pode ser até que você ganhou um dinheiro da sua família, entendeu? Aí vai lá na loja mais cara, porque o dinheiro é seu, você ganhou da sua família, ou você ganhou de algum voluntário que deu aquela providência para você. Então, você simplesmente vai lá, procura a roupa da marca que você gosta e compra a roupa mais cara, entendeu? E não viu na sua comunidade se tinha algum dos seus irmãos, das suas irmãs, entendeu? Que estava precisando também, entendeu? E não procurou também ver junto se eu compro ou se não compro, eu tenho isso, tenho aquilo, será que eu estou precisando, mesmo quando a gente ganha uma providência, entendeu? Quando você ganha uma coisa que daí já ganhou aquela roupa de marca, é uma coisa, já ganhou aquela coisa daquele jeito, mas se você vai comprar, ter o cuidado quando vai comprar. Até mesmo um carro, às vezes a gente faz um projeto, né?
e compra um carro assim, o mais moderno que existe. Então, vai comprar uma Hilux, né? Uma caminhonete, e compra a Hilux mais moderna que tem. E você está vivendo numa fazenda onde em volta é tudo pobre, tudo miserável, entendeu? Onde a fazenda está precisando de um monte de coisa que você não tem, entendeu? Então, ter esse cuidado de quando vai comprar as coisas, ver junto primeiro. É necessário comprar isso? É necessário comprar essa marca? É necessário comprar esse tipo? Entendeu? Então, procurar assim, ter todo o cuidado, né? Depois, assim, uma outra coisa da pobreza, uma outra que a gente procura viver também, por exemplo, ontem o Frei falava da casa dele, né, que até os móveis, por exemplo, foi visto com Jesus no meio, foi visto tudo junto quando ia comprar, né? Então, você tem a casa toda montada, bonita, que as pessoas chegam e se sentem bem. Mas só vai se sentir bem nessa casa, qualquer casa nossa, entendeu? Se a gente tem a disponibilidade de acolher, entendeu? Essa pobreza de acolher. Então, mesmo quantas vezes eu vejo na nossa casa, de repente, chega um monte de visita. Então, a gente tem que estar disposto a ir dormir na sala e dar a nossa cama, que é o melhor que a gente tem, entendeu? As nossas camas, dá para aquela visita e estar disposto a dormir no chão, a dormir de qualquer forma, né? Porque muitas vezes a gente pensa que a gente vive a pobreza, mas daí chega uma visita inesperada na nossa casa, né? E a gente não quer acolher. E depois a gente pensa assim, eu estou tão cansada, vou dar minha cama para ele dormir. Não, minha cama é minha. Será que eu estou vivendo a pobreza? Entendeu? Se a minha cama é minha? Ou será que eu estou vivendo a pobreza se eu fico pensando, né? Alguém está precisando de uma blusa. Mas eu gosto tanto dessa blusa. Mas eu tenho uma verde, uma amarela, uma vermelha, uma preta, uma rosa. Né? Mas é porque cada cor eu preciso. Será que você precisa todas as cores? Entendeu? Será que você não pode partilhar? Então, a pobreza é ter esse coração pronto para não possuir, não ter, essa coisa que o Padre Germano dizia, de ter, de querer possuir, né? E também na parte espiritual, né? Porque às vezes a gente tem facilidade de doar tudo material, mas o meu coração, a minha alma, está a 7 chaves. Então eu não partilho nada. Então às vezes estou passando uma tentação, uma provação, que se você coloca em comum, poderia te ajudar, poderia ajudar você passar por essa tentação, por essa provação de forma mais suave, mais leve, visto junto, partilhado, entendeu? E você não, você guarda dentro de si as 7 chaves, e aquilo apodrece você por dentro, entendeu? Não adianta nada você ter a capacidade de dar tudo material e não dar as suas riquezas espirituais, ser rico espiritualmente, né? Então, a pobreza, ela tem esses 2 lados, o lado material e o lado espiritual. Tudo tem esses 2 lados, né? E eu acredito aqui que todo mundo quer viver esse lado luminoso, né? Esse lado da luz, não o lado das trevas, o lado da escuridão, que é o ter para si. Então, de procurar partilhar. E a segurança que dá, entendeu? Você partilhar, entendeu? Você tem a clareza de que aquilo não está guardado para você mais sozinho, né? A liberdade que dá. Eu conto muitas vezes tantas experiências aqui que eu fiz no início, né? E eu costumo contar aquela experiência que eu fiz do chocolate, quando eu falo da minha experiência, mas porque foi uma das primeiras que eu fiz, e das roupas também, né? E que me fez experimentar uma sensação de liberdade tão grande que eu sinto o sabor dela, o gosto dela até hoje. E é isso que acontece quando a gente também partilha os dons espirituais, né? Então, o segundo ponto dos conselhos evangélicos é a castidade, né? E daí é uma das coisas assim que todo mundo pensa assim, eu não vou poder me consagrar um dia porque eu não vou viver a castidade, eu não tenho condições de viver a castidade. Mas como a gente falou aqui no início, né, todo membro da família da esperança, toda pessoa que quer colocar Deus em primeiro lugar, deve viver a castidade também, já desde o início. E o que significa a castidade, né? O lado negro, o contrário da castidade, que a gente fala aqui, é o egoísmo. É você querer tudo para si, né? Você ser egoísta, o melhor para mim, né? E o contrário é a doação. Então, quais são as características assim de quem está na castidade egoísta, né? É a manipulação, entendeu? Então, está dentro, está implícito na castidade, entendeu? Você viver a doação. Então, às vezes, por exemplo, a gente tem um jeitinho, entendeu? Às vezes tem gente que diz assim, quem passou pela experiência da droga, do mundão, aí sabe jogar um 7-1, sabe manipular, sabe fazer as coisas, mas não é só quem passou pela experiência da droga, não.
Eu tenho muitas experiências, até mesmo eu me olhar e ver quanto eu sou capaz de manipular, se eu quiser manipular. Entendeu? Então, isso não é um mérito, um defeito, um mérito, só de quem passou pela experiência da droga, não. Isso é uma característica de todo ser humano, entendeu? Então, se eu quero viver a castidade, eu também não posso ser uma pessoa manipuladora. E o que é ser uma pessoa manipuladora? Eu sei o que eu quero. Então, eu vou fazer os caminhos para chegar lá onde eu quero, de 1000 maneiras. Tem 1000 maneiras de manipular. Tem uma forma de manipular tão suave que, para quem não tem muita experiência, nem percebe que é uma manipulação. E que, na verdade, está sendo uma manipulação. Né? Depois, a dependência. É uma questão também assim que deixa a gente não viver a castidade. Né? Eu sou dependente que o outro esteja do meu lado, eu sou dependente que o outro diga que me ame, eu sou dependente de que as pessoas mostrem para mim que me amam, que eu sou simpática, que me acolhem, que me querem perto, entendeu? Então, eu fico dependendo de todos esses aconchegos que a humanidade da gente grita. Né? Então, da gente procurar ser pessoas mais livres, entendeu? Ser pessoas assim que não procura sarar essa dependência, curar essa dependência dentro da gente. Então, por exemplo, né, hoje mesmo eu conversava com uma pessoa que dizia assim: mas fulana não está falando comigo, fulana não chega em casa, ela não me dá bom dia, ela não vai ver as coisas junto comigo, ela não isso. Então, para me viver a minha castidade, eu tenho que ser livre disso. Entendeu? Eu posso ir lá amar ela, eu posso dar bom dia para ela sem ela me dar bom dia, eu posso acolher ela sem ela estar me acolhendo, entendeu? Então, tentar se libertar dessa dependência das pessoas. Existem 1000 maneiras que o Espírito Santo vai iluminando a gente desde o momento que a gente tem a consciência. Eu não quero ser uma pessoa dependente. Dependente do carinho do outro, dependente da atenção, dependente do olhar, dependente... Eu não quero ser dependente de nenhuma forma. Então, procurar essa liberdade. Né? E também, assim, uma das coisas que a gente vê assim, que ajuda a gente não viver a castidade, estou falando do lado feio agora, né, é o domínio. Então, a gente quer dominar tudo que a gente conquista, até mesmo aquele carinho da pessoa, a gente quer dominar. Aquela pessoa que Deus colocou do lado da gente, a gente quer dominar. Aí fala assim, mas de que forma eu quero dominar? Eu quero dominar trazendo ela sempre para perto de mim, fazendo um jeito de que ela esteja fazendo o que eu quero, ela esteja dizendo o que eu quero. Várias formas que a gente vê que a gente está dominando. Então, só para lembrar que o lado negro, entendeu, tem tudo isso, né? É o egoísmo, é a manipulação, a dependência, o domínio, tudo isso. Aí a gente fala assim, na Fazenda, aqui, na Família da Esperança, a gente tem uma frase, eu aprendi do Padre Paulo, né? A gente ouviu muito isso do Padre Paulo, que diz assim, olha, água benta e terra santa, misturando vira barro. Acho que vocês já ouviram alguma vez, né, essa expressão. Se você pegar uma porção de água benta, a água que o Padre benzeu, que está benta, e misturar com uma porçãozinha de terra santa, entendeu? Que você trouxe lá de Israel, terra santa, entendeu? Mistura um pouquinho e você vai ver que vira barro. Então, por que a gente diz isso? Porque na família, entendeu? A gente deve ter aquele cuidado, entendeu? De não exagerar e pensar assim, por exemplo, né? Eu sou uma consagrada, já tenho votos perpétuos, faz muito tempo, né? Então, eu posso me expor à vontade, porque eu já fiz os votos. Eu estou livre disso. Ou então olha para um rapaz, qualquer um de nós outros, né? E olha para um rapaz ou para uma menina e diz assim, mas ela não faz o meu tipo. Isso aí não faz o meu tipo. Então, se expõe porque não faz o meu tipo. Entendeu? Mas eu não tenho nada com ela. Então, eu posso ficar conversando aqui até a hora que eu quiser, altas horas da noite, num ambiente qualquer, entendeu? Então, começa a se expor. Entendeu? Aí se relaciona parte feminina com parte masculina de qualquer jeito, entendeu? Porque nós somos irmãos, somos da família da esperança, entendeu? Somos consagrados. Gente, devemos sempre ter em mente que água benta e terra santa misturando vira barro, entendeu? A gente conhece na história da igreja, na nossa história, entendeu? Pessoas que, por exemplo, padres e freiras, entendeu? Que, de repente, se casaram, se apaixonaram e se casaram, mesmo sabendo que não era vontade de Deus para eles.
né? A gente conhece pessoas, mesmo na nossa família já tivemos experiência, entendeu? De pessoas que não tomaram esse cuidado e, de repente, se perderam e deixaram tudo. Entendeu? Então, a gente precisa ter o cuidado com a postura da gente. Entendeu? O que significa uma postura? Uma postura é em todos os sentidos. É da forma que eu me visto, entendeu? Hoje, por exemplo, para as meninas é mais difícil ainda, né? Tem essas mini blusa, mini tudo, né? Aqui, né? Então, começa a mostrar mini calça também, porque as calças agora, é difícil a gente ir numa loja e escolher uma calça que não mostre a metade da bunda quando você senta, né? Até quando está em pé, está direitinha, está cobrindo tudo. Sentou, vai lá para a metade. Aí a gente costuma dizer, eu no centro feminino, costumo dizer assim, ó, o cofrinho está de fora, vou começar a depositar lá dentro, né? E também a parte masculina, né? A parte masculina também corre o risco, porque tem homens, né, que costumam usar as calças lá embaixo. Então, deixa as calças. Já aconteceu ali do cofrinho de fora, foi? Quem anda com o cofrinho de fora, fica de costa e não está vendo do que pode acontecer quando você está lá atrás. Eu, por exemplo, às vezes eu ganho muita roupa, né? Eu tenho 2 irmãs que têm lojas, então elas me dão muita coisa. E cavalo dado não se olha os dentes, né? Então, às vezes, elas me dão e eu estou precisando. Então, eu uso, né? Mas se eu usar uma calça que tem o cós baixo, elas já sabem que eu não gosto com aquele cós que se vende nas lojas hoje em dia, né? Então, elas já procuram me dar uma com o cavalo mais alto, assim, com o gancho mais alto, né? E daí, quando eu uso uma calça assim, eu procuro sempre botar uma blusa comprida. Uma blusa que não vai mostrar. Que eu não vou ter perigo, nem estar toda hora assim. A coisa mais feia, a pessoa está sentada e fica sentada na pontinha da cadeira. Vocês podem prestar atenção, para não ficar mostrando. Então, eu não quero passar o dia incomodada. Depois, eu não acho, eu tenho certeza que essa não é uma postura de uma pessoa que quer servir a Deus. Então, eu procuro tomar cuidado. E não é só com as mulheres, gente. Eu estava acabando de dizer que os homens também, tem muitos homens que gostam de usar as calças lá embaixo. Aí agora virou moda, né? A cueca lá em cima, as calças lá embaixo. Você vê tudo do mesmo jeito, entendeu? Ou tem alguns que não têm nem o cuidado de pôr a cueca lá em cima, né? Já fica tudo lá embaixo e fica o cofrinho de fora também, entendeu? Então, é tão feio, olha, você pode ver na capela mesmo, a gente está na missa, como hoje mesmo, né? O menino que estava na minha frente, assim, um pouco mais do lado, ele estava com o cofrinho de fora. E é muito feio. É muito feio. Ou, por exemplo, veste essas blusas curtas, né? Aí toda hora a gente tem que estar vendo o toicinho, ou defumado ou sem defumar, né? Eu falo assim, que as moreninhas, o toicinho é defumado. E quando é branquela, o toicinho é sem defumar, né? Então, o toicinho está de fora. E toda hora você tem que estar falando, olha, aí tem que estar lá puxando. Então, não é uma postura de uma pessoa que quer servir a Deus, gente. A gente tem que ter também a capacidade de olhar as coisas com um olhar crítico. Porque, senão, a gente se deixa envolver pela moda, entendeu? Ah, não, mas é moda. Ah, mas a blusa está tão bonita, entendeu? Mas você se expõe e expõe a outra pessoa. Porque, numa hora dessa, você pode provocar desejo numa pessoa que já fez uma escolha, numa pessoa que é casada, entendeu? Você pode provocar pessoas que você não quer provocar. E não foi nem culpa da pessoa que foi provocada, foi culpa sua que provocou a pessoa. Entendeu? Então, por exemplo, um de nós da família da Esperança. Então, entra em qualquer lugar e fala de qualquer assunto, né? Por exemplo, uma menina chega para o menino e começa a falar de qualquer assunto, sabe? Da parte afetiva, da parte sexual, entendeu? E fala assim, escancaradamente, mas nós estamos em família. Você tem certeza que isso é uma postura de alguém que fez uma escolha de Deus e que quer fazer uma escolha de Deus, independente do seu estado de vida? Será que está construindo a família da esperança? Uma pessoa que tem esse tipo de papo? Entendeu? Porque, às vezes, quando a gente já deve evitar sempre. Mas, às vezes, está só entre nós em casa, só a parte feminina ou só a parte masculina, surge alguma coisa que daí se comenta ali e se procura cortar logo. Entendeu? Agora, ter uma postura de alguém que conversa isso abertamente, entendeu? Por exemplo, uma pessoa nossa, um menino ou uma menina, se eu tivesse que escolher alguém para casar aqui, eu me casaria com você. Aí, às vezes, diz assim, de forma tão... Pensa que é espontânea, né? Você sabe o que você está provocando no outro? Entendeu? Então, ter uma postura diferente, né? Assim, ver até onde eu posso ir nas minhas conversas, né? Na minha casa, a gente costumava dizer assim, né? Meu pai sempre falava assim, olha, o limite da sua casa termina quando começa a cerca do vizinho.
entendeu? Então, a sua liberdade termina onde começa a liberdade do outro. Então, em tudo na vida, eu posso ter esse parâmetro. Olha, até aqui eu posso ir com esse papo. Mais do que isso, eu já estou invadindo a liberdade do outro. Entendeu? Então, isso também é viver a castidade, né? Depois, por exemplo, né, a gente vai escolher um filme. E daí a gente escolhe um filme, vai ver um filme. Lá em casa, por exemplo, é uma das coisas que a gente mais gosta de fazer. E é uma das poucas coisas que a gente faz de diversão, né? Então, vai escolher um filme. Mas até no filme a gente tem que ter cuidado, gente. Entendeu? Porque não é qualquer filme que a gente pode ver e assistir. Tem filmes que a Iraci costuma dizer assim, esse filme depois a gente fica levando o filme na cabeça da gente durante muito tempo. Então, esse filme que a gente sabe que vai ficar na cabeça da gente muito tempo, que vai prejudicar a gente, ter coragem de cortar, ter coragem de tirar. Esse filme não é um filme para a gente ver. Entendeu? Depois, assim, tem pessoas que fazem isso inconscientemente, né? Mas é bom a gente falar abertamente para a gente poder começar a tomar consciência. E quem já tem consciência, toma mais cuidado ainda, né? Às vezes, dentro de todo ser humano, né, nós temos o poder de seduzir. Quem aqui não tem o poder de seduzir? Levante a mão, quem não tem o poder de seduzir. Você não tem o poder de seduzir? Todas as pessoas têm o poder de seduzir, tanto para o bem quanto para o mal. Nós temos, é um dom nato, é um dom que Deus deu para a gente, entendeu? Agora, o que eu queria falar é essa sedução, que muitas vezes é sutil, mas que entre nós circula. Né? Então, é de um homem para uma mulher, é de uma mulher para um homem, entendeu? Assim, é bonito, você um dia recebe um elogio, nossa, você está tão bonita hoje. E daí aquilo desperta alguma coisa em você e você começa a seduzir, entendeu? Ou mesmo, por exemplo, você está diante do espelho para se vestir, para se preparar para ir para algum lugar, levantar de manhã cedo, entendeu? E como você se veste, como você se coloca para o dia, você já se coloca se eu vou seduzir ou não. Né? Por exemplo, até mesmo no trânsito. Né? Eu faço muito essa experiência. Quem nunca dirigiu, entendeu? Assim, quem nunca está no trânsito, que às vezes tem alguém do lado que passa e olha, entendeu? E daí eu posso retribuir aquele olhar. E posso seduzir naquele olhar, entendeu? Pode ser um olhar, eu posso adiantar o carro, depois eu posso diminuir a velocidade para que a pessoa passe por mim e entrar naquele jogo de sedução. Ou eu posso, com um companheiro meu aqui, seduzir. E sem perceber. E, às vezes, percebo, e aí é onde mora o perigo. É onde mora o perigo e o pecado. Entendeu? Eu percebo que eu estou seduzindo, mas eu estou gostando de seduzir. E daí eu continuo nesse jogo de sedução. Olha, gente, nós estamos fazendo isso, estamos destruindo a família da esperança. Entendeu? Porque daí eu fico seduzindo e provocando o outro, que eu não sei qual é o desígnio do outro para mim. Entendeu? Entre pessoas definidas, um casal, por exemplo, né? Isso deve acontecer a vida inteira. Um deve seduzir o outro a vida inteira, de uma forma positiva. Né? Mas jamais, quando a gente não é definido ainda, ou quando a gente é definido já, no sentido assim, eu sou um consagrado, eu sou um padre, eu sou uma consagrada, uma religiosa, entendeu? E eu vou continuar tendo isso para o resto da minha vida, o poder de sedução. E tenho que ter cuidado, se eu quero viver a castidade, eu não devo seduzir dessa forma. Entendeu? Eu posso usar o meu poder de sedução para seduzir uma menina a viver o evangelho, entendeu? A coisas positivas, a levar para coisas positivas na minha vida, mas jamais para seduzir o outro a se apaixonar por mim, a me desejar, a querer estar perto de mim, porque isso é viver aquilo que a gente falou, do possuir, do querer ter, do egoísmo, de tudo isso, né? Então, o contrário do egoísmo, né, é a doação, a gente falou aqui. Né? Então, o que é a doação? Eu pensar sempre no outro também, não pensar só em mim. Eu estar disposta a ver o que o outro precisa, o que eu posso dar agora, porque já que eu quero viver a doação, e a castidade é a doação, o que eu posso dar para o outro de melhor? Entendeu? Então,
posso dar para o outro tudo que eu falei aqui agora, né? A forma de eu me vestir, entendeu? Então, me vestir bem para o outro, para não provocar o outro. Eu posso me comportar bem e cortar certas coisas para não seduzir o outro, para não colocar o outro em tentação, né? Eu posso sempre pensar no outro. Eu tenho duas coisas que eu posso dar, ou, por exemplo, chegou uma providência na minha mão, sou eu que tenho o dom de distribuir essa providência. Então, procurar pensar no outro, entendeu? Isso também é viver a castidade, não ter para si, não querer viver esse egoísmo de o melhor é para mim, depois para o outro, né? E esse respeito que a gente deve ter entre nós na família da esperança, né? Viver a castidade é viver o respeito. E é interessante, gente, porque a gente percebe, isso é muito natural. A pessoa que está cometendo o erro ou a virtude, talvez não perceba tão rápido, mas os irmãos que estão do lado percebem logo. Nossa, como aquela menina seduz, né? Nossa, como aquele rapaz gosta de fazer esse jogo de sedução, né? Olha, e também quando a pessoa, quem está do lado, percebe mais rápido do que a pessoa. Quando a pessoa quer se doar, entendeu? Vive a doação. Então, procura sempre dar o melhor lugar. Está na fila do almoço, então procura passar para o outro. Aquelas experiências que o Juarez contava hoje do aniversário dele, né? Puxa, aniversário dele, qual seria o pensamento natural, né? Hoje vou ganhar presente. Mas uma pessoa que quer viver a doação, coloca-se lá, eu vou dar o presente para o outro hoje. Então, eu vou arrumar a cama dele, vou procurar ver o que ele precisa de melhor. Às vezes, a gente tem uma roupa no guarda-roupa que é linda, 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 mas que ficaria muito mais bonita na outra pessoa, entendeu? Então, ter coragem de doar, de viver a castidade também nisso. Ou eu tenho uma roupa, também, olha, a gente, por exemplo, quando faz a revista das meninas, né? A gente tira as roupas assim, os mini tudo, né? A gente costuma dizer, mini tudo é proibido na fazenda. Então, tira a mini blusa, tira a mini saia, tira mini vestido, né? E, às vezes, as meninas fazem assim, então não posso vestir, então não quero mais. Dê para quem vocês quiserem, né? Então, ter o cuidado também. Se eu não quero aquela roupa para mim e vai me chamar a atenção, nem para mim, nem para o outro, por que eu vou dar para outra pessoa ali da rua, para minha vizinha? Então, ter o cuidado. Então, por exemplo, a gente tem o bazar, né? Então, a gente procura, assim, nem para o bazar mandar certas roupas, entendeu? Porque se eu não quero para mim, por que eu vou vender lá no bazar? Para propagar essa cultura de se vestir desse jeito? Se a roupa é super escandalosa e a gente vê que está chamando a atenção, por que eu vou fazer, né? Depois, assim, também, eu queria dizer uma outra coisa. Nessa questão de viver pobreza, castidade, obediência, a gente, como família aqui, nós podemos ajudar um ao outro, entendeu? Mas também, nós não podemos ficar em cima das pessoas e dizendo direto todo dia, essa roupa você não pode vestir, desse jeito você está se comportando mal, olha, você não pode falar desse jeito. Não, espera aí, eu fiz uma escolha, mas aquela pessoa também fez. Então, aquela pessoa também deve aprender a se olhar fisicamente e se olhar interiormente também. Entendeu? Ter um espelho para a sua alma também. Ter coragem de se olhar no espelho, olhar a alma também no espelho e ver como eu estou me comportando, né? Lógico, sem sombra de dúvida, que a gente, como família, um deve ajudar o outro. Hoje eu conversava com uma pessoa que daí dizia para mim, olha, mas eu disse para ela que essa forma dela se comportar provoca, faz vergonha, entendeu? Mas até aí a gente pode ir, mas não pode, não é verdade? Mas não pode. Eu posso estar falando, olha, fulana, você não pode se comportar desse jeito. Olha, fulano, você desse jeito está provocando isso. Eu posso dar o toque, mas quem vai escolher é ele. Aqui eu também queria entrar na questão da obediência, né? Antes de falar da obediência, eu queria falar de uma outra coisa aqui, né? Quando a gente fala da castidade e que a gente está falando da doação, né, a gente se preocupa com o bem-estar do outro, com a felicidade do outro. Então, também, por exemplo, nessa questão da castidade, às vezes eu estou apaixonada por alguém. Então, começa aquele jogo de sedução. E mesmo se a pessoa não está apaixonada por mim, entendeu? Mas eu sou livre, eu ainda não estou decidida, entendeu? Então, começa a investir na pessoa, entendeu? Sem pensar na felicidade do outro. Será que o outro... Ter também essa coragem de se perguntar, será que o outro vai ser feliz ao meu lado? Será que o outro tem esse chamado, entendeu? Ou para se casar, ou mesmo para casar comigo. Também ter a capacidade de se olhar e dizer, eu tenho todas as qualidades para aquela pessoa ser feliz ao meu lado. Então, ter essa coragem também. Viver a castidade significa ver a felicidade do outro.
Dá para entender o que eu quero dizer? Também olhar com capacidade. Nós somos pessoas que estamos aqui, entrando na família da esperança, com todos os defeitos que cada um tem. Não importa os defeitos, importa o desejo, a vontade, a meta do que eu quero ser. Se eu quero ser da família da esperança, eu devo viver dessa forma aqui que estão me dizendo. Não importa se eu tenho defeitos. Defeitos a gente corrige com o tempo. Entendeu? O importante é eu querer corrigir. Hoje, quando eu conversava com uma pessoa, com uma menina, né, ela dizia assim, mas tem coisa que faz parte do meu jeito. Como é que eu vou fazer se eu não sei fazer assim? Mas se você sabe que você tem um jeito assim, procura sempre melhorar. Daí ela perguntou para mim assim, você não é... Como foi? Qual foi a pergunta, meu Deus, que ela me fez para mim? Você não é explosiva, estressadinha, assim, eu não lembro o nome que ela usou, né? Eu falei, sou. Ela fez, então, e como é que você faz? Eu disse, eu sei que eu sou assim, então eu procuro ter cuidado. Diante de todas as situações, eu procuro ter cuidado. Eu sei que eu sou explosiva, entendeu? Que quando eu falo, às vezes eu nem percebo, mas eu tiro o chão dos pés do outro. Deixo o outro assim, sem chão, né? Então, eu não quero ser desse jeito. Eu não quero ser assim para a vida inteira, gente. Eu não quero. Eu posso até ter esse defeito, mas eu não quero ser assim para a vida inteira. Agora, não basta só eu não querer. Basta... Eu tenho que ter uma atitude. Daí eu falei para ela, você tem que ter atitude, tem que ter coragem de se dobrar, de não ser daquela forma, entendeu? Eu sei que eu tenho o poder de seduzir, entendeu? E eu gosto do jogo de sedução, mas eu não quero viver dessa forma. Eu fiz uma escolha de vida, e está implícito na escolha que eu fiz, ninguém me obrigou a fazer, de não viver esse tipo de sedução. Então, eu não vou seduzir. Não vou, eu posso ter esse negócio dentro de mim, mas eu não vou usar. É a mesma coisa de você ter uma coisa no guarda-roupa, né? Está lá, você tem na sua casa, mas eu não vou usar aquilo ali. Não vou usar. Tem coisa que faz parte da pessoa que a gente não pode, como uma roupa, simplesmente a gente dá embora, queima, joga no lixo, não é? Não pode. Está dentro da gente, então a gente não pode. Mas a gente pode tomar o cuidado, ter a clareza dentro da cabeça da gente, dentro do coração da gente, eu não quero ser desse jeito. Eu não quero ser uma pessoa explosiva. Eu não quero ser uma pessoa que sabe da coice toda hora, né? A gente lá na parte feminina, a gente brinca assim, que quando a gente está nessa fase assim de ser azeda, agressiva, né? Está com a síndrome do... O cavalo faz isso, né? Quando dá coice. Aí está dando coice, né? Então, eu não quero ser uma pessoa que vive dando coice. Eu não quero ser cavalo, entendeu? Mas eu sei que eu sei dar coice. E que eu sei dar patada, entendeu? Então, é uma questão de decisão, de escolha. Eu escolhi viver dessa forma, então eu não quero ser mais desse jeito. Então, custe o que custar, eu vou procurar ser diferente. Não muda de um dia para uma noite. Não existe uma varinha de condão que bate na cabeça da gente e amanhã a gente não é mais desse jeito, né? Mas existe esse esforço. E também é esse esforço, olha, na Família da Esperança, a gente não pode esquecer que o primeiro objetivo da Família da Esperança, qual que é? Quem sabe? Alguém já soprou ali, foi o Nelson, não vou dizer. A santificação dos seus membros. É o primeiro objetivo da Família da Esperança. Então, é a santificação dos seus membros. É a minha santificação, a sua santificação. Entendeu? Então, tudo serve para a minha santificação. Então, esse meu jeito explosivo serve para a minha santificação. Porque me exige me dobrar e ser diferente, ter a consciência. Não é os outros que vão poder me dobrar. O Frei, jamais ele ia conseguir me dobrar, mesmo sendo grandão desse jeito, entendeu? E tendo todo o desejo de me dobrar. Sou eu que tenho que me dobrar. Ninguém vai conseguir. Né? Eu que no escuro, na solidão, vou saber dar os meus passos. Não é o outro que vai estar do meu lado, me apontando uma arma, me obrigando para dar os passos. Né? Então, assim, não trair também é uma qualidade, é uma virtude da castidade. Não trair é a escolha que um dia eu fiz. Obrigada, Lene. Não trair. Se eu fiz uma escolha de servir a Deus, entendeu? E de querer ser desse jeito que a Família da Esperança me propõe, eu não tenho o direito de trair essa família. Entendeu? Isso não é viver de forma coerente. Porque quando eu traio, eu estou traindo não só a mim, mas eu estou traindo a toda essa família que está atrás de mim. É interessante, né? A gente, quando vai nas fazendas de outros países, principalmente, ou as fazendas longe, que estão mais afastadas, também as outras, mas mais forte ainda quando é uma fazenda em outro país, né? O comportamento
do responsável, da responsável, fala no nome da fazenda. Entendeu? Aí, por exemplo, é a fazenda da esperança é daquele jeito. Às vezes é a pessoa que é daquele jeito. Entendeu? A pessoa é grossa, a pessoa é violenta, entendeu? A gente, por exemplo, teve experiência em países fora aí, né, que o responsável, de repente, era muito violento. E uma pessoa ameaçou ele já foi lá dentro, queria pegar uma arma, e tinha realmente uma arma dentro do quarto dele, de coordenador, de responsável, entendeu? Então, espera aí, a pessoa é daquele jeito, mas eu estou levando para frente uma família, eu estou falando em nome de uma família, de uma obra que tem um nome, que o Papa visitou a Fazenda da Esperança. A família da Esperança, a gente falou para vocês esses dias, né, está esperando a aprovação de Roma, entendeu? Então, eu não falo só no meu nome, a Lúcia. Todos os meus comportamentos, as minhas atitudes, refletem no nome da família. Então, eu não tenho o direito de sujar, de trair essa família. Por isso é importante essa decisão de que eu, com o meu jeito, entendeu? Melhorando a cada dia, vou chegar na santidade. Vou levar essa família para frente, né? Então, vou viver a castidade. Depois, o último ponto que a gente queria falar é sobre a obediência, né? Aí tem muita gente que diz, a obediência é onde mais pesa. Esse ponto é o que pega, né? Cada um, se a gente for ver, cada um pode dizer isso, né? É o que pega, né? E daí, 2 palavras, o padre Germano falava para a gente sobre a obediência, né? Que é o poder, que é o lado negro da obediência, né? E a disponibilidade, que é o lado luminoso da obediência. Capacidade de estar disponível, entendeu? Então, aqui eu teria várias experiências para contar a vocês da questão da obediência também. Mas uma coisa que me chama muita atenção na obediência, né, é a segurança que a obediência me dá. Entendeu? Para mim é uma coisa assim fantástica, entendeu? Porque se eu estou na obediência, eu tenho a segurança de que eu estou fazendo a vontade de Deus, de que eu estou protegida por Deus. Entendeu? Porque eu estou obedecendo. Isso tem um valor, gente. Isso dá para a gente uma segurança que, quando você faz sozinho, com o nariz empinado, você não tem. Você não tem. Por exemplo, se a gente vive a obediência aqui na Família da Esperança, então eu vou ver junto, eu vou obedecer ao Frei, primeiro, né, à presidência, ao conselho que está atrás do Frei, da presidência, entendeu? Então, são várias pessoas ali que, com experiência de vida, e com uma coisa muito além do que a experiência de vida, a graça que Deus deu. Então, não existe como eu não estar seguro na obediência, né? Para mim, é uma das maiores vantagens que a obediência me dá. E eu quero tirar vantagem. Eu não sou uma pessoa que não quer tirar vantagem nas coisas. Eu quero tirar vantagem. Entendeu? Eu acho positivo tirar vantagem nesse sentido. Entendeu? Eu quero, por exemplo, viver na Família da Esperança, viver como consagrada, pobreza, castidade e obediência, porque eu quero ter a vantagem de eu ter a vida eterna. Eu quero ter o paraíso. Entendeu? E o chamado de Deus para mim foi de viver como consagrada. Então, o que me garante eu ter a vida eterna, eu ter o paraíso, é eu viver o desígnio de Deus para mim. E isso me garante. Então, eu quero. A partir do momento que eu entro nesse desígnio, que eu obedeço primeiro a Deus, por exemplo, né, a sentir o chamado e obedecer, me dá essa segurança de que eu vou ser mais feliz. Olha, eu digo para vocês, quando eu fui fazer a minha escolha de vida, do meu estado de vida, que o Frei vai falar hoje, né, foi uma das coisas que pesou muito para mim, sabe? Porque eu demorei muitos anos na obra e não tinha decidido, né? Eu não era definida, como disse o Nelson, né? Eu não estava definida ainda. Eu ainda achava que eu tinha vocação para o matrimônio, né? Sei que Deus me deu esse dom, eu seria uma pessoa feliz no matrimônio, e acho que uma consagrada, um consagrado deve também ter a vocação para o matrimônio, né? Porque senão não vai gerar vida. Mas eu tinha um chamado diferente, né? Deus me chamava para renunciar ao matrimônio, entendeu? A possibilidade de gerar meus próprios filhos físicos, entendeu? De ter meu próprio esposo, para ter uma comunidade, para gerar filhos numa comunidade. Foi esse o chamado de Deus para mim. E eu entendi claramente. A princípio, quando eu entendi, eu relutei, entendeu? Porque eu não queria. Eu ficava mentindo para mim mesma. Mas não, eu não vou ser capaz de viver a castidade. Eu quero ter alguém, eu quero beijar, eu quero namorar, eu quero ter os prazeres, entendeu? Não, eu não vou viver dessa forma, assim, desse jeito, pererê, parará. Eu relutei muito. Até o momento em que eu senti
clareza de que o que Deus me pedia era aquilo. E daí eu estava apaixonada por alguém, entendeu? E mesmo apaixonada, eu decidi de renunciar àquela pessoa que eu tinha naquele momento e outra que eu pudesse pensar no futuro, que não precisava ser ele, entendeu? Para viver como Deus tinha pensado para mim, entendeu? E digo para vocês, eu sempre digo, eu lembro desse momento assim, como hoje, naquela hora, naquela cama, em que eu disse para Deus assim, olha, Jesus, eu não vou mais lutar, eu tiro as minhas armas. Corri para a capelinha diante de Jesus Eucaristia, que era na casa das irmãs, ali do lado da antiga caseta. Me ajoelhei diante do Santíssimo e disse, Jesus, aqui eu entrego as minhas armas. Eu não vou mais lutar contra o seu desígnio, a sua vontade sobre mim. Eu quero viver para fazer a sua vontade. Nunca mais, gente, eu me arrependi. Nunca mais. Já tive muitas vezes tentações, mas me arrepender ou ter dúvida, eu nunca mais tive dúvida. E tinha uma alegria dentro de mim que me acompanha até hoje. Isso faz o quê? Sei lá, 14 anos. Né? Que me acompanha até hoje. Faz mais do que isso. Né? E não me arrependo nem um só minuto, porque eu tenho dentro de mim a convicção, a certeza, entendeu? De que o que Deus pensou para mim é muito melhor e muito maior do que qualquer outro plano que eu pudesse fazer para a minha vida. Entendeu? Então, aí, para mim, entrou muito forte essa questão da obediência. Porque se eu obedeço a Deus, está garantido que a minha felicidade é certa, entendeu? É tanto que eu vivo todos esses anos com essa felicidade dentro de mim, com essa realização, com essa clareza, com esse entusiasmo que eu vivo o meu chamado, entendeu? E acredito na vida eterna. Acredito muito forte na vida eterna. Esses dias a gente estava lá na Guatemala e a gente fazia meditação de manhã. Tinha um casal que estava com a gente, que ficou lá na fazenda, né? A mãe do Pepe, a Amália, estava com a gente. Então, a gente entrava nesse assunto da questão da vida eterna, de acreditar na vida eterna. E daí eu contei para eles assim, como eu acredito e como eu vivo para a vida eterna, para ter a vida eterna. Então, eu acredito muito em Deus em relação a isso, né? Depois, uma outra coisa assim da obediência, né? É o fazer unidade. Fazer unidade, né? A gente pode viver para gerar unidade. Ontem a gente viu o vídeo de Kiara na meditação, né? E falava sobre a unidade. E os frutos que traz a unidade, né? Nós, aqui na Família da Esperança, vivemos o carisma da unidade. E a gente sabe o fruto que traz. Por exemplo, quando a gente fala esses dias aqui, o Nelson falava agora, né? Que eu dependia da unidade de vocês para dizer o que Deus queria dizer hoje de tarde para vocês, né? É o fruto da unidade. É essa luz do Espírito Santo, né? Como é que a gente chama? Está inspirado, está iluminado, a inspiração do Espírito Santo mesmo, né? Quando a gente vive a unidade, entendeu? Então, está implícito na obediência o viver a unidade. Eu quero construir essa família. Então, como é que eu não vou viver a unidade com o meu superior, com os meus superiores? Como é que eu não vou viver a unidade? Tem como construir a família de forma desunida? Uma família desunida se divide e cai, se sucumbe, entendeu? Então, eu quero viver a unidade. Na obediência também está implícito o assumir junto as coisas. Às vezes, por exemplo, a gente pode até não estar de acordo com aquilo lá. Eu sou uma pessoa que gosto muito de falar o que eu penso, né? Então, entre nós, por exemplo, às vezes a gente decide uma coisa, entendeu? E eu não estou de acordo com aquilo lá, entendeu? Às vezes, por exemplo, está nós 4 para decidir uma determinada coisa. O Frei está de acordo, a Iraci está de acordo, o Nelson está de acordo, eu não estou de acordo com aquilo lá. E daí vai parar tudo, porque eu não estou de acordo? 3 estão de acordo, só um não está de acordo. Então, fazer unidade é isso. Olha, eu não estou de acordo por isso, mas está todo mundo de acordo, então eu assumo junto. E assumir junto, gente, significa descer, pegar o que o outro tem e subir junto com aquilo que é do outro. Então, assumir junto significa eu assumo junto. Eu não é assumir junto de uma forma assim. Está vendo, Frei? Eu disse para o senhor que eu não estava de acordo. Está vendo? Eu falei que eu não estou de acordo. E pererê, e parará. Isso não é assumir junto. Isso não é assumir junto. Isso é já dizer o que pensa, entendeu? E está desejando que aconteça errado aquilo que os outros pensam para eu poder estar jogando na cara. Isso não é assumir junto. Isso não leva uma família para frente. Isso não leva uma obra para frente. Assumir junto significa eu esqueço. Eu já disse, não disse? Sem grosseria, disso que eu penso. A maioria está pensando daquele jeito. Então, eu acredito que ali está a voz de Deus. Assumo junto e vou para frente.
e levo junto e sei da graça que tem levar isso para frente. Né? Depois, outra coisa, já falei um pouco aqui também. Na obediência, uma coisa assim, eu não posso obedecer se eu não acredito na graça que tem a obediência, na graça que tem a pessoa a quem eu estou obedecendo também, entendeu? E, às vezes, gente, essa graça tem que ser um pouco cega. Não sei se vocês vão entender, né? Porque, às vezes, a gente diz assim, mas eu não sei se ele tem a graça, entendeu? Mas, puxa vida, a gente viu hoje aqui que, por exemplo, a presidência, o Papa, por exemplo, o Papa é eleito, entendeu? Então, como é que eu vou duvidar? Quando, por exemplo, na morte agora de João Paulo II, né, que foi eleito Ratzinger, né, o nosso Papa Bento XVI, né, eu ouvi de muita gente assim, nossa, mas ele é alemão, mas ele isso, mas ele aquilo. Não, ele não vai ser como o outro, imagina, ele foi desse jeito. Para mim, vinha muito forte no coração uma coisa, eu acredito na graça daquela escolha. Não foi uma pessoa só que escolheu, foram muitas pessoas reunidas, rezando. Era a igreja na qual eu acredito, entendeu? Que estava escolhendo aquele Papa. Então, como é que eu vou duvidar da graça? Entendeu? Então, eu acredito naquela graça. E olha aí, quantas coisas lindas o nosso Papa faz. Foi esse Papa, que diziam desse jeito, que veio visitar a gente, que veio visitar a Fazenda da Esperança, que escreveu, como a Iraci falou, uma encíclica sobre o nosso carisma, sobre a esperança. Quantos frutos a gente está vendo nesse Papa, quanta coisa linda esse Papa faz. E é porque teve gente que acreditou na graça daquela escolha. Entendeu? Então, aqui, como família da esperança também, a gente tem que acreditar na graça, entendeu, da escolha. E hoje, estamos vivos os fundadores, né? O Frei está vivo e tal. Então, a gente pode pensar assim, mas no Frei a gente acredita. Mas também no responsável da sua comunidade, no seu responsável regional, entendeu? Em toda pessoa a quem você deve obedecer. Acreditar que tem uma graça aquela pessoa. A gente não fala para os meninos, para as meninas, quando estão em recuperação, que o coordenador, a coordenadora tem a graça, que deve conversar com quem tem a graça. Então, a gente tem que viver acreditando nessa graça, gente. E está implícito nesse acreditar, nessa fé de que a pessoa tem a graça, está implícito uma graça que a gente vai receber. Porque eu acreditei. Entendeu? E não ficar como pessoas questionando, né? Ser pessoas assim questionando, mas será que ele tem? Mas ela também faz isso, ele também faz aquilo. Mas ele pode também errar. Mas se eu acredito na graça e se eu obedeço, entendeu? Eu vou receber uma graça por isso, né? Isso é a segurança que traz, que eu falei, da obediência. Traz uma segurança. Eu estou amparado nessa graça da obediência. Então, é uma coisa assim que, às vezes, a gente pode ficar questionando, mas que vale a pena, gente. Olha, todas as vezes que eu obedeci, por mais absurdo que fosse, eu recebi a graça do resultado da obediência. Né? Só queria fechar com uma experiência. Né? Eu conto para vocês uma experiência, alguns já conhecem, que eu fiz com o Frei, com a máquina de fazer pão de queijo, né, que a gente queria levar para a Alemanha. A gente queria começar a fazer pão de queijo lá na fazenda da Alemanha. E, para isso, tinha que levar uma máquina. O padre Paulo deu dinheiro para comprar a máquina. Né? Nós compramos, pedimos a máquina lá do Serginho, lá do Sul. A máquina veio, no caixote e tudo. Então, tinha que levar para a Alemanha. O padre César ia viajar para a Alemanha, o padre Paulo, várias pessoas. E eu mandei o Kleber desmontar a máquina para botar nas malas e levar para a Alemanha, porque não tinha como exportar essa máquina para a Alemanha. Né? Então, a gente tinha que fazer dessa forma. Né? E daí, acabou que o Kleber não desmontou a máquina, e pererei para lá, e foi uma luta, e todo dia eu ligava, Kleber, já desmontou a máquina? Não, eu estou tentando, mas não consegui ainda, e pererei para lá. Eu sei que um dia a gente estava voltando, eu, Luísa, Maria do Carmo, estávamos voltando de Teresópolis, e eu estava com enxaqueca de 3 dias, nessa época eu ainda tinha enxaqueca, né? E muito violenta, muito forte. Eu não via a hora de eu chegar em casa, para eu poder tomar um banho e descansar, tomar remédio e descansar, porque já eram 3 dias de enxaqueca. E daí, a hora que eu cheguei em casa, né, o banheiro meu e da Iraci tem uma banheira que o Joãozinho deu de presente para a gente quando construiu a casa. E a gente nunca toma banho de banheira. Né? Esse dia eu estava com enxaqueca, então eu preparei a água na banheira, né? Então, água quente, coloquei lá aquelas coisas que a gente traz da Alemanha para botar na água e tudo. A hora que eu estou entrando na banheira, eu botei a perna, o telefone tocou. E vieram me trazer o telefone no banheiro. Né? Olha, é o Frei, ele quer falar com você agora. Falei, mas... eu vou tomar banho, já estou com o pé na banheira. Mas ele quer falar com você agora.
E daí o Frei falou comigo no telefone, e disse assim, Lúcia, cadê a máquina para eles levarem? O Luiz e a Maria do Carmo estão levando o Evilásio e vai encontrar com o César no aeroporto, e eles vão para a Alemanha agora e tem que levar essa máquina, porque é a última pessoa que vai para lá. Daí eu falei, Frei, mas a máquina não foi desmontada, porque a máquina não pode ser desmontada. Ela tem umas peças que são inteiras, então ela não desmonta. Está no caixote. Então, pega o caixote, põe em cima da caminhonete e eles levam para o aeroporto. Falei, Frei, não tem possibilidade. O caixote é de 1 metro por 1 metro por 1 metro, 1 metro quadrado. Então, não vai passar. E o caixote é todo de madeirinha vazada. Está vendo a máquina lá dentro. Agora não dá mais tempo de nada. Você pega a máquina, põe na caminhonete, acredita que a máquina vai chegar na Alemanha. Falei, Frei, é impossível essa máquina chegar na Alemanha. Não vai passar nem no check-in, porque não cabe no check-in. Não vai passar. Ele falou, eu estou dizendo para você agora, faz um ato de fé e põe essa máquina na caminhonete. Daí eu comecei, Frei, mas você não está vendo que isso é impossível? O Frei falou assim, não grita comigo, porque eu já falei alto, né? Daí eu falei, mas Frei, não vai passar. Eu estou dizendo para você, agora vamos acreditar que essa máquina vai chegar lá e pronto. Na hora, eu já estava fora da banheira, né? Me olhei assim no espelho e pensei numa coisa, né? Escuta aqui, quem fez voto de obediência? Eu, você, né? Você fez voto de obediência na mão de quem? Dele, de quem está falando comigo. Então, pronto. Alguém lhe obrigou a fazer obediência nas mãos do Frei? Não. Então, pronto. Você tem oportunidade toda hora de obedecer ao Frei? Não. Então, agora é a hora. Entendeu? Eu disse isso para mim. Entendeu? Foi um colóquio eu no espelho, no banheiro, entendeu? Eu só falei para o Frei assim, tá bom, Frei, eu vou fazer agora. Desliguei o telefone, olhei para mim no espelho de novo e disse, foi você, ninguém obrigou, agora é a hora de você viver. Você diz todo dia isso aí, né? Fala para todo mundo de obediência. Fez o voto de obediência. É a hora de obedecer. Agora chega a hora de obedecer e você diz, não vou obedecer. Saí, troquei a roupa. Eu lembro que a Morena, a mãe do Padre Anderson, estava com a gente em casa. Ela tinha vindo da viagem, né? Minha filha, você não ia tomar banho? Eu digo, não, Morena, eu vou na fábrica agora botar uma máquina em cima da caminhonete. Então ela falou, mas, minha filha, o que você vai fazer? Daí eu já fui saindo e dizendo para ela. Ela falou, mas isso não vai acontecer. Eu falei, vai, Morena, vai acontecer, porque eu vou obedecer, e vai acontecer. Daí ela disse, mas, minha filha, você não está vendo? Morena é muito lógica, né? Assim, minha filha, você não está vendo que isso não vai dar certo, que isso não vai acontecer, Morena? Eu fiz um voto de obediência ao Frei. O Frei está me mandando pôr essa máquina e disse que vai dar certo. Então, pronto, eu vou obedecer e vai dar certo. Você vai ver. Fui na fábrica sozinha. Era feriado, não tinha ninguém, né? Peguei a máquina, eu tive tanta força, olha, o desejo, mas eu não fui com raiva, não, gente. Eu não obedeci ao Frei com raiva. Eu juro para vocês. Se eu tivesse feito, é importante, é muito importante. Não, é muito importante eu dizer isso, porque eu não fiz com raiva. Se eu tivesse feito com raiva, eu tenho certeza que não tinha acontecido os frutos, porque eu tinha feito obrigada, entendeu? Eu acreditei, gente, eu não fiz com raiva. A partir do momento que eu me olhei no espelho, ouvi o Frei falando aquilo para mim, eu disse, é a hora que eu tenho de obedecer. Numa coisa que parece impossível, mas eu vou obedecer, porque eu quero obedecer, porque eu fiz um voto de obediência. Entendeu? E fui com amor, eu não fui mais, fui com uma fé dentro de mim, de que o fato de eu obedecer aquilo ia acontecer, entendeu? Peguei a máquina, botei em cima do carrinho, levei lá para o Luiz e para a Maria do Carmo, eles chegaram, Luiz, Maria do Carmo e Evilásio, né? Olharam assim, mas essa máquina não vai. Aí começa toda a discussão de novo, entendeu? Que a máquina não ia passar. Eu falei, gente, essa máquina vai. O Frei falou para a gente acreditar, e eu acredito, e essa máquina vai. Então, cadê a nota fiscal da máquina? Aí eu fiz, a nota fiscal já foi para a contabilidade, era a Salomé que era responsável da contabilidade nessa época, né? Aí eu falei, não, a nota fiscal está na contabilidade. Aí o Luiz falou, eu não vou levar essa máquina, não vai passar sem a nota fiscal. Daí eu falei, então, peraí, eu vou ligar para a Salomé. Peguei o telefone da fábrica, liguei para a Salomé em casa, era um feriado, entendeu? Eu falei, Salomé, você pode ir na obra agora? Abrir a obra e tirar essa nota fiscal assim, assim? Ela falou, Lúcia, mas onde você vai mandar? Eu falei, Salomé, não pergunta onde eu vou mandar, eu preciso da nota fiscal agora. Se eu dissesse para ela onde a nota fiscal ia, aí pronto, ia ser outra ladainha, né? Eu queria acreditar naquilo. Fui lá na obra, eles passaram lá, eu nem fui com eles, né? Vocês passaram, ela já estava esperando lá com a nota fiscal, passaram, pegaram, chegaram atrasados no aeroporto,
Padre César chegou atrasado, porque ele vinha de Campo Grande, entendeu? E daí o voo já estava fechando o check-in. Todo mundo agoniado no check-in, porque só faltava eles, entendeu? E aquela agonia toda, e o padre ainda de cadeira de rodas, entendeu? E daí não é padre, é de cadeira de roda, foi a sorte, passou tudo. A máquina passou pelo outro lado, já passou todas as coisas pelo outro lado, não passou nem pelo check-in ali, porque não passava mesmo aquela caixa, né? Foi tudo lá. Eu sei que o César teve a coragem de me ligar lá da França, porque ele foi pela Air France, né, para dizer, Lúcia, a máquina passou, já está até aqui. Daqui a pouco, mais umas horas depois, estamos na fazenda e a máquina está aqui. E a máquina está lá até hoje. Entendeu? Para mim, nossa, essa experiência, vocês não têm ideia do quanto foi importante na minha vida. Entendeu? Porque foi uma experiência de acreditar naquilo que parecia impossível, gente. Estava todo mundo vendo uma máquina, passou no check-in aqui, passou lá na Alemanha, que é super chato, as pessoas olham tudo, vêm do estrangeiro. Como tinha o César de cadeira de rodas, e o Frei falou isso. Agora, se não passa com César de cadeira de roda, não passa mais. E foi verdade. E foi verdade. Justamente por ele ser de cadeira de roda, nem questionaram o que era aquilo, se era pão de queijo, se era peça da máquina, da cadeira de roda dele. E a máquina chegou lá. Então, com isso, eu quero dizer para vocês o quanto vale a pena a gente acreditar na graça que tem a obediência. Na graça que tem os conselhos evangélicos, gente. A gente só ganha, só ganha. Você se torna uma pessoa nova, mais madura, mais capaz, a sua fé cresce. Tudo, você só ganha vivendo isso aqui. Por isso eu tenho coragem de falar para vocês assim, de forma apaixonada desses 3 conselhos, porque eu experimento na minha vida, eu vejo na vida de várias pessoas que experimentam, e eu vejo o fruto que é.